Uma saudação fraterna a vocês que acompanham o canal do Instituto Espinhaço no YouTube. Estamos aqui mais uma vez na Sexta Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, no campus da UNB em Brasília, agora com mais um podcast, trazendo mais um debate e uma discussão importante. Dessa vez a temática O Eu e a Natureza, uma conciliação possível? É, Na nossa conversa hoje temos o Luiz Oliveira, filósofo e presidente, fundador e presidente do Instituto Espinhaço, o Marco Aurélio Bilibio Carvalho, psicólogo, clínico e doutor em desenvolvimento sustentável pela UNB, introdutor da agenda da ecopsicologia no Brasil. Marco Aurélio, o eu e a natureza, uma conciliação possível? É possível uma conciliação entre o eu e a natureza? Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Luiz, por estarmos aqui juntos de novo. Eu diria que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes do nosso tempo, porque a insustentabilidade ela tem uma dimensão psicológica central. Ela surge de um desencontro entre pessoas e a origem da vida. Nós formulamos toda uma visão de mundo, toda uma visão das coisas, valores e entendimentos da natureza que se mostraram equivocados, vamos dizer assim. Existe uma passagem que eu gosto muito de citar, de um pensador chamado Gregory Bateson, que diz que quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da maneira como a natureza trabalha, mais loucos nós nos tornamos, né? Então, esse desencontro entre humanos e natureza, ele virou literalmente uma crise multidimensional. E nós estamos buscando resolvê-lo. Tem uma dimensão que é econômica, tem uma dimensão que é política, uma dimensão que é sociológica, tem uma questão que é de direito mesmo, direitos da terra, e tem uma dimensão que é a estruturação em termos de crença, visão de mundo, de entendimento de nós mesmos, de entendimento da nossa relação com os ecossistemas, a relação com o planeta, que está no centro dessa questão toda. Então, a ecopsicologia, ela olha para as relações ser humano-natureza como relações de adoecimento. E, portanto, nós temos que trabalhar as relações ser humano-natureza, assim como trabalhamos relações humanas. Relações entre pessoas e grupos. A relação entre pessoas e natureza passa a ser uma agenda clínica da psicologia, de acordo com as proposições da ecopsicologia. Então, a gente busca levar categorias do pensamento clínico para entender o adoecimento dessas relações, né? E assim como na psicoterapia de uma pessoa, existem elementos centrais para se compreender o adoecimento das relações, né? Nossos comportamentos são inspirados ou regidos por crenças, por visões de mundo, por sentimentos que nós vamos aprendendo a ter pelo mundo natural. E o que a ecopsicologia propõe, isso inclusive inspirado em pensadores como Edward Wilson, da biologia, que propôs o conceito de biofilia. Nós somos seres profundamente vinculados à teia da vida. Não só biologicamente, porque isso é muito óbvio, psiquicamente falando. Quando nós adoecemos em termos de relação com esse mundo mais que humano, esse adoecimento ele é significativo. Existe algo que falta na psique se essa dimensão do mundo natural, da natureza, das outras espécies, se isso não existe dentro do nosso mundo subjetivo de uma forma, como Edward Wilson falou, uma forma de positivo, um encantamento positivo, uma consideração positiva, o reconhecimento da existência do direito dessas outras espécies e uma relação com a psique fora do humano. Porque hoje a gente está falando disso, né? Nós vivemos num mundo psíquico, um mundo que tem mente, que tem consciência, e as outras espécies
também como seres de psiquismo. Então, o reconhecimento da importância dessas relações saudáveis com o psiquismo das outras espécies é algo que nós consideramos em ecopsicologia central para responder essa sua pergunta. Então, é possível um restabelecimento de relações entre ser humano e natureza? Olha, se nós queremos sobreviver no planeta, nós vamos ter que fazer isso. E essa crise que nós estamos vivendo, ela não vai ser solucionada apenas por medidas diplomáticas ou saídas econômicas, enfim, porque o que trava o desenvolvimento de uma sociedade realmente sustentável? Trava nas visões de mundo, nas crenças que nós temos sobre natureza, nas crenças que nós temos sobre progresso. O que é progresso? Né? Isso tudo tem a ver com como nós nos sentimos, como nós nos relacionamos com esse mundo maior do que nós mesmos. Então, quando você coloca essa questão, para mim, você está falando de uma questão de saúde. De saúde. E nós precisamos começar a pensar nisso. Que a saúde da pessoa é a saúde do planeta. Sabe? E que o planeta e pessoa são conceitos indissociáveis. Que a destruição do mundo natural se espelha numa destruição psíquica, num adoecimento psíquico. Então, eu fico feliz de receber essa pergunta que você está colocando, primeiro porque ela é central, segundo porque eu tenho dedicado minha vida pessoal e profissional a tentar responder isso e encontrar estratégias para restabelecer conexões saudáveis entre pessoas e natureza via ecopsicologia. Muito obrigado. Luiz, é claro que a provocação e a pergunta é a mesma, e eu aproveito essa última fala do Marco Aurélio também para complementar. É possível, e como é possível fazer essa reconexão se pensarmos, né, através de projetos que têm a centralidade aí nessa reconexão entre homem e natureza, mas que tem também uma certa conexão com o trabalho do Instituto Espinhaço nos territórios, com a restauração, a revitalização de bacias, a reestruturação de ecossistemas, enfim. Bom, penso que de início é necessário, para ter essa conexão, é necessário ter menos eu. Menos eu de um ponto de vista em que a personalidade, a cristalização do nosso sentido de existência, ele foi estruturado dentro do nosso modelo civilizacional a partir desse distanciamento. Ou seja, para que eu me estruture como um ente, eu preciso me distanciar e adquirir relevância. Eu estou aqui, naturalmente, fazendo uma síntese da nossa percepção de mundo. A princípio, isso, em tese, não seria tão ruim. Ocorre, porém, que esse distanciamento, que foi conjugado com a nossa miscigenação cultural e uma avassaladora destruição de cosmovisões originárias que tinham a percepção integral de tudo como o centro da vida, não só para os povos indígenas, mas também para o mundo grego arcaico, para o mundo hindu e para vários povos no planeta. A tese da cosmovisão da unidade da vida era uma clareza. Quando nós, na apoteose do século XXI, com o pleno esvaziamento de sentido e de significado e o esfacelamento dessa tessitura de significados, porque eu acho que isso é o grande hiato do momento do mundo, não é só o vazio, mas é a ausência de capacidade de estabelecer uma conexão lógica entre tudo que a vida nos oferta. Hoje pela manhã, conversando com a presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas,
isso fica cada vez mais claro para mim. Nós podemos trabalhar inúmeras atividades de educação ambiental, transversal, transdisciplinar, de todas as formas possíveis. Mas, evidentemente, que, parafraseando um amigo do Marco Aurélio, que é o Jiddu Krishnamurti, a crise é de consciência. A crise não é de um sistema criado pelo homem. A crise é da própria consciência humana. Se isto é uma verdade, a convivência entre eu e natureza, ela somente será possível quando o eu der um passo atrás. Acho que nós interpretamos mal a Escritura, quando foi dito povoai a terra, dominai. Essa foi uma interpretação equivocada. Dominar o homem, desde que o Criador colocou em nós o Ein Sof, o sopro da vida, do Espírito, nós então estamos fazendo aquilo que no mundo judaico originário, que era a capacidade do homem adâmico de perceber a totalidade da criação, de um extremo a outro. Quando nós mergulhamos na nossa personalidade, cada vez mais nós restringimos isto. Na Cabala, isso tem uma percepção muito clara, que é você adentrar o campo da materialidade. Quando você penetra e solidifica sua personalidade, de forma estranha, porque não deveria ser assim, se pensássemos verdadeiramente, nós estamos excluindo aspectos, ao invés de estarmos incluindo aspectos. Isso é um princípio, e este princípio é antagônico ao eu e à natureza. Talvez não por acaso, nos últimos 50 anos, para usar um recorte temporal, nós nunca investimos tanto, pelo menos em narrativa, na estruturação de processos educacionais que promovam aquilo que, por exemplo, a Unesco, na sua gênese, no pós-guerra, a frase dita pelo irmão do Aldous Huxley era: se a guerra nasce na mente dos homens, é lá que nós temos que agir, porque a paz também nascerá lá. Se isto é uma verdade, e o autor, o pesquisador que o Marco Aurélio trouxe, o Gregory, ele tem uma abordagem muito bonita sobre a filosofia da mente. Essa gestão da mente, né? Como é que nós não só construímos o mundo em que estamos, como estamos destruindo este mesmo mundo a partir de uma ausência de uma cosmovisão. Eu não vou ficar num saudosismo de um tempo passado, porque eu estou tentando, à luz da outra amiga do Marco Aurélio, que é a HPB, imaginar que não existe este tempo, passado, presente, futuro. Existe um único tempo. Então, sem o saudosismo do ontem, mas imaginando que existe uma linha temporal, é necessário que a gente, de fato, requalifique aquilo que a filósofa Nancy Mangabeira Unger, irmã do nosso Roberto Mangabeira Unger, disse que era o encantamento do olhar, o reencantamento. Essa perspectiva do reencantamento parece uma frase muito simplista, mas, na verdade, ela é exatamente, talvez, a pista para que nós possamos, na altura do século XXI, conseguir, com muita amorosidade, muito carinho, reencantar os olhares. Agora, a grande pergunta é se o ser humano, na atual complexidade da vida, com tudo aquilo que a velocidade nos atropela o tempo todo, a velocidade que parece estar fora, mas quando eu ouço o áudio do WhatsApp na velocidade 2,
o meu pensamento ele fica literalmente atropelado e a minha abordagem cognitiva começa a ficar dissonante. E eu começo a entender que o mundo é aquela velocidade e começo a me auto-atropelar. A pergunta é, seria o ser humano capaz, na altura deste cenário, de parar, respirar, observar e reencantar? Mas para que ele possa reencantar, ele tem que partir do pressuposto que de fato houve uma quebra no encantamento. Esse encantamento do mundo, e que dialoga muito com a abordagem da agenda ecológica vista, sobretudo no nosso querido Brasil, que eu sempre trago uma crítica muito corajosa, porque, óbvio, ela vai na contramão de muito do que é dito, que é necessário que nós possamos, como país, como soberania, construir um pensamento ecológico brasileiro à luz da nossa percepção cultural. Será um equívoco se nós continuarmos absorvendo a visão sueca, a visão da Noruega, a visão do Japão ou a visão de qualquer outro povo para replicarmos no Brasil. Nós devemos, naturalmente, por obviedade, aprender com os outros povos. Mas nós devemos, com o próprio princípio de edificação da soberania do pensamento, da inflexão brasileira, construir uma outra percepção do que vem a ser um cenário de relacionamento entre nós e a natureza. Veja, se o movimento ambiental brasileiro estruturou a partir do movimento ambiental norte-americano do século XIX, nós temos aqui minimamente um delay temporal de uma outra percepção de mundo. Os Estados Unidos não têm a menor conexão cultural com a matriz do pensamento que formou um povo do Brasil. Nós somos filhos de um horizonte geográfico muito mais alargado do que o norte-americano. Isso por si já seria suficiente para que nós pudéssemos pensar que a agenda estruturada do pensamento, a arquitetura filosófica do pensamento ecológico do Brasil, ela é singular. Porque o pensamento do brasileiro é singular. Se isso fosse uma verdade, e para mim o é, se isso fosse uma verdade para outras pessoas, talvez nós estivéssemos hoje no Brasil numa outra condição. Porque eu faço essa autorreflexão depois de quase 40 anos falando de educação, de ambiental e de processos de engajamento social e de transformação. É necessário que a gente tenha a coragem de dizer que avançamos pouco e gastamos muita energia para chegarmos até aqui. Significa que, de um ponto de vista mecânico, nós gastamos muito com o processo de entropia e trouxemos poucos resultados. Qual é o problema disso? É que, à luz dessa abordagem do pensamento coletivo, quando o coletivo percebe que houve pouco avanço, ele busca um caminho, consciente ou inconsciente, um outro caminho. E este outro caminho me parece um pouco mais perigoso, que é a descrença, que é a desesperança, que é dizer, não, mas isso é uma agenda que não me pertence, isso pertence aos ecologistas, ou aqueles que se dedicam a pensar ou a trabalhar esse outro mundo que não é este. Ora, veja bem, o que nós buscamos, como disse Agostinho da Silva, é antecipar o futuro que nos pertence. Não é um outro planeta, é este mesmo planeta. Não é ficar como muitos amigos meus, ecologistas, que comemoravam na pandemia a escassez de pessoas na rua e o retorno dos cangurus na Austrália para as vias públicas. Ora, mas o canguru não pertence à via pública. A via pública é a polis é dos homens, não é dos cangurus. E se eu entender que canguru deve ocupar o espaço do ser humano, eu tenho aí um problema de origem. Qual será o nosso espaço? E se não temos o direito de ser espaço, quem tem?
Eu não estou com isso querendo dizer que o ser humano tem primazia sobre todo o resto, mas eu estou querendo dizer com isso que o ser humano é o único que pode pensar sobre isso. E pensando sobre isso, deve amar a criação, porque é isso que está escrito. Mas não é isso que nós praticamos. A pergunta poderia ser na sequência: é possível amar a criação se não amamos a nós mesmos? Se não conseguimos amar o outro? São vários exercícios dentro de um mesmo exercício. E tudo isso é essa culminância da crise da consciência. Não dá para pensar isso de forma fatiada, como disse o nosso querido Descartes. Não dá para pensar isso de forma fatiada. O ser humano não é isso. O ser humano é essa integralidade que o Marco Aurélio tão bem trouxe. E, sobretudo, especialmente, na atual conjuntura do mundo, pessoas como Marco Aurélio são cada vez mais úteis e necessárias no mundo. Portanto, é necessário que você tenha uma vida muito longeva. Você tem muita coisa para fazer nesse mundo, porque a perspectiva do pensamento e esse adoecimento que ele trouxe é, ao mesmo tempo, na minha perspectiva, causa e consequência. É consequência desse nosso distanciamento. E, simultaneamente, é causa. Estranhamente, nós fazemos isso e retroalimentamos esse processo doentio da nossa segregação. A segregação que, de novo, na perspectiva do homem adâmico, não como um indivíduo, mas como um coletivo, como um experimento da criação, o homem adâmico que ainda não tinha a mente que nós hoje temos, mas ele tinha a capacidade, a largueza da alma para observar a criação e se integrar a esta criação. Eu acho que a pergunta, como disse o Marco Aurélio, é muito provocativa e claro, tudo que eu estou fazendo é uma construção mental daquilo que é a minha visão de mundo e que eu tento todos os dias não esquecer de nada disso, mesmo olhando o WhatsApp sem a velocidade 2. Marco Aurélio, retomando a ecopsicologia, como que é possível que a ecopsicologia traga aí elementos, não sei se seria de diagnósticos dessa desconexão ou desse afastamento, e como que ela também pode nos ajudar a conduzir essa reconexão dentro desse processo de trazer o ser humano e a natureza para o mesmo espaço novamente. Sim. Primeiro que essa ligação tão íntima e tão profunda entre psique e planeta torna o ser humano vulnerável, vamos dizer assim, também psiquicamente ao que ocorre com o planeta. Se biologicamente a gente acaba sofrendo os impactos de alterações climáticas e eventos extremos, psicologicamente isso é ainda mais pronunciado. Então, é natural que se essa desconexão ela se amplia, sofrimentos derivados dela surjam. Então, por exemplo, hoje a gente vive um quadro reconhecido pela ciência de saúde mental como um quadro crescente, que é o da ansiedade climática. São casos de ansiedade em que o que dispara a crise de ansiedade é uma fantasia de colapso climático ou de colapso ambiental, quando a gente chama de ecoansiedade, né? Que também tem aí uma gênese na visão catastrofista que nós, ambientalistas, acabamos criando ao longo das décadas. Dizendo, olha, o mundo vai acabar, vai implodir tudo, vai isso, vai aquilo. Exato, isso é verdade. Acho que o pensamento ambiental ele deu um tiro no pé com esse tipo de abordagem. Mas, independente disso, quando uma pessoa sofre de ansiedade por uma fantasia de a catástrofe... fantasia é real. A fantasia é real. É real, claro. É real. Então, é importante a gente reconhecer isso, né? É importante a gente reconhecer que a gente sofre quando os territórios são destruídos. Esse é o sofrimento que os povos originários
tem tido desde o início do contato com os europeus. Mas esse é um sofrimento que se replica em diferentes circunstâncias. Quantas pessoas, talvez você, ou quem está aqui com a gente acompanhando, viveu num lugar que foi destruído? Ou tem uma relação profunda com uma árvore, e essa árvore é destruída por alguma razão prática, com um rio, como por exemplo no caso do Rio Doce, os rios da Amazônia que tiveram uma seca. Quer dizer, o Pantanal que queimou 25% há anos atrás, e nós soubemos que havia uma depressão generalizada nas pessoas que vivem lá, né? Então, assim, nós temos uma sensibilidade profunda, original, em relação ao que ocorre com o mundo natural. Nós reagimos a isso, ou com tristeza, ou com medo, ou com incerteza, às vezes com indignação, às vezes até com raiva, mas isso existe dentro de nós. E isso em si tem grande significado, porque é o nosso anseio original, é o que nós precisamos, o que nós queremos. E esse desconforto que surge das pessoas que têm consciência desse sentimento, em relação à lentidão do progresso na direção de uma sociedade que se sustente preservando a origem da vida, né? Uma economia que esteja a favor da vida e não contra a vida, como a nossa. Quer dizer, tem uma indignação que cresce em muitas pessoas, e é natural que seja assim, pelo processo ser tão mais lento do que deveria. Vou te dar um exemplo. Existem muitos documentos que foram dirigidos à comunidade de saúde mental nos Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, Austrália e em tantos lugares. Aqui no Brasil nós temos também documentos assim, que buscam preparar os profissionais de saúde mental para o agravamento da crise climática. É importante, muito importante, sem dúvida nenhuma, que os profissionais de saúde mental vão ter um papel aí quando as coisas ficarem mais sérias. Mas é muito importante que o encaminhamento disso não seja um band-aid, entende? É preciso que seja uma reflexão crítica também do porquê chegamos a esse ponto. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente vai ser obrigado a olhar para nós mesmos. E aí vão surgir muitas das questões que o Luiz acabou de trazer na fala dele, né? Por exemplo, quando ele fala do eu, né? Do eu. Bom, desde o Arne Naess, que é o criador da ecologia profunda, que se identifica na postura antropocêntrica o início de todo o problema, né? Porque isso coloca o ser humano acima da teia. E esse ser humano não está acima da teia. Ele é completamente dependente da teia. Completamente dependente da teia. Quem aqui já me escutou sabe que eu gosto de fazer uma piada que é a seguinte: se esse ser humano que está acima da teia, se tirassem as bactérias do intestino, não viveria 6 meses. Nós somos completamente dependentes de bactérias, além de água, ar puro, etc. e tal. A realidade é de rede, é de teia, de interdependência, de interconexão. Por isso é preciso uma economia que honre a interdependência e a interconexão. E essa interdependência e interconexão, ela exige o reconhecimento dos direitos do planeta, dos direitos das outras espécies. Então, o que eu sinto é que nós estamos caminhando para um modo de ver e de viver muito diferente do atual, que eu já vejo representado em pensamentos de ponta e em várias iniciativas que estão por aí, de pessoas que já sentiram isso, estão repensando conceitos e querendo habitar o planeta de uma forma diferente. Então é interessante, porque nós estamos de fato vivendo uma revolução. Mas é uma revolução similar ao movimento de uma árvore. Eu gosto muito de dizer isso. Árvores são grandes bailarinas. Se você pegasse uma câmera fotográfica dessas e colocasse quadro a quadro, assim, aquele lápis, para acompanhar o crescimento dela por 20, 30, 40, 50, 100 anos, você veria uma bailarina em ação. No entanto, quando a gente olha para uma árvore, a gente vê uma fotografia do atual momento da dança dela. É a mesma coisa quando a gente olha 2026. 2026 é um pequeno momento dentro de uma grande dança
que a nossa espécie está fazendo numa outra direção. Porque na medida que a gente integra esses conceitos, né, de uma realidade que é ecocêntrica ou biocêntrica, que o que na verdade existe é uma grande unidade da qual nós fazemos parte, e que o progresso é nutrir a unidade. O progresso é nutrir essa interdependência, essa interconexão. Ou seja, mudanças de conceitos até nesse nível, né? De o que é, afinal de contas, progresso. A gente vai começar a ver uma outra época surgir, que na verdade já está surgindo. Só que surgindo silenciosamente. Por enquanto, a destruição está fazendo muito barulho. Deixa eu pegar essa reflexão. Você acha que além de surgir silenciosamente, ela também tem um ritmo mais vagaroso do que seria necessário? Ou a gente está caminhando numa velocidade que te gera ou te produz um otimismo de que a gente vai conseguir alcançar os resultados em algum horizonte próximo da gente? Não, eu vejo que essa revisão de conceitos e de aceitação de sentimentos em geral não reconhecidos na nossa normalidade, como por exemplo esse reconhecimento que o Luiz chamou de encantamento, né? De reencantar. Reencantar um olhar para a vida, encontrar um sentido da vida dentro desse reencantamento. Tudo isso está acontecendo. E muitas pessoas vivendo isso. Mas é ainda uma minoria significativa, porém minoria. Essa é a fase que nós estamos. Essas minorias, elas carregam outras proposições. E proposições que não seguem mais a lógica dominante. Né? Sabe qual é o problema? É que a lógica dominante já não tem condição de resolver os problemas que ela cria. Então nós estamos vendo um agravamento da crise climática. As soluções vêm num ritmo menor, como eu disse antes. Existem soluções incríveis, por exemplo, o plantio, que você escolheu trabalhar com isso, né? Reflorestamento intensivo, isso é uma medida absolutamente necessária. A introdução já na educação, desde cedo, no próprio entendimento do que é educação, já integrar essas experiências que não é nem que restauram, porque a criança tem isso, nasce com isso, esse reencantamento, esse encantamento. Mas cultivar. Como? Cultivar isso. Cultivar isso, não sabotar, não reprimir, não destruir, como em geral isso acontece com as pessoas. Você nasce com um sentimento de conexão e depois vai entrando na normalidade, e numa normalidade adoecida isso aí vai embora. Né? Enfim, nutrir esse amor mesmo. Eu diria que é um amor, como diz o Edward Wilson, né? Um amor à vida, à teia, um amor ao fato de sermos parte disso tudo. Essa biofilia. Né? Então, é claro, agora, infelizmente, ainda existe uma mentalidade baseada no antropocentrismo, muito forte, baseada numa noção de lucro muito limitada, porque ela é contábil, na verdade, o lucro deveria ser um conceito sistêmico, né? Faz sentido isso para você? Claro, total. Pois é. Enfim, todo um conjunto de crenças que nos desumanizam, diria o Edgar Morin, né? Uhum. Nos desumanizam. Ele falava da gente precisar reumanizar o humano. Reumanizar o humano. Eu acho que é isso mesmo. Eu ia usar a palavra ardiloso, esse pensamento, que ele interpenetra o próprio pensamento ambiental e inocula neste pensamento uma outra semente. A semente exatamente do sistema que o pensamento ambiental deveria ultrapassar. Sim, verdade. E aí, de repente, quando nós estamos olhando, o movimento ambiental se torna um movimento financeiro. Uhum. Tá. Entendendo que talvez aí está a saída. Veja, porque é um ponto de equilíbrio. É. Você
lidar com a energia do dinheiro isso é uma sabedoria. Ela é necessária. Eu não estou aqui pregando que a gente exclua isso. Mas é que é necessário perceber isso na sua integralidade. Porque há ali uma linha tênue entre você se contrapor ao sistema utilizando-o e, ao tentar se contrapor, sucumbir a ele. Perfeito. Consciente ou inconscientemente. E essa é uma estratégia do pensamento dominante que é muito sutil. Muito sutil. E aí eu vejo, às vezes, amigos, colegas que estão até com uma intenção muito boa, mas tem duas tentações que estão postas. Uma é você, de fato, se recolher do sistema e criar uma alternativa de vida que exclua o sistema vigente. Então você tem aí, então, um modelo. Você vai viver a parte do processo e vai, no seu kibutz particular, você vai estruturar a vida que você idealizou. Qual é o problema? É que a crise é sistêmica. Portanto, você corre o risco de, mesmo no seu kibutz bem organizado, corre o risco de mudou o clima, de ficar sem a água que você tinha, de ficar sem capacidade produtiva, de ter um fornecedor que não mais te fornece porque não consegue mais isso ou aquilo. Então, nenhum de nós, em nenhum lugar do planeta, estará livre da policrise multinível. Isso, para mim, me induz, então, a uma outra, na minha avaliação, uma outra estratégia, que é, não adianta eu fugir do sistema. É necessário que eu enfrente o sistema. Dialogar com ele. Né? Dialogar com o sistema. Enfrentando o sistema com uma altivez necessária. Porque eu não penso que o sistema é maior do que eu, porque ele é fruto do que eu penso. Ele é fruto do que todos nós pensamos. Então, qual é a estratégia? O antídoto? O antídoto continuará sendo mentes e corações, sempre. Visão de mundo e sentimento de mundo, porque o sentimento é o meu amálgama, é o cimento da minha construção. A minha realidade, ela é cimentada pelo meu sentimento. Por isso é tão importante o cultivo da paz. Por isso é tão importante aquilo que o nosso querido e fraterno amigo Eduardo Weaver tem batalhado aí anos e que a gente tem dialogado, que é trabalhar a cultura regenerativa. Trabalhar essa perspectiva como modelagem, como um sistema em que a gente não obrigue o outro a fazer, mas oferte ao outro uma possibilidade. Diga, olha, veja, estamos fazendo, pode dar certo. Quem sabe? Pode ser um modelo, um bom modelo. O ser humano funciona com modelos. A grande tragédia do momento do mundo é, de fato, nós termos olhos para ver. Porque isso já havia sido previsto em todas as previsões antigas para esse momento do mundo, era que todo mundo esperava uma hecatombe com a Terceira Guerra Mundial. As pessoas não perceberam que a grande hecatombe não está fora, ela está dentro. Ela é a destruição da nossa visão de mundo e do nosso sentido do mundo. Quando o mundo perde o sentido para mim, toda a construção rui. E ao ruir, eu tenho duas alternativas. Eu busco reerguer com o apoio de sistemas de saúde que possam me ajudar a enfrentar esses monstros desse mar desconhecido, que é o momento do mundo, ou eu efetivamente busco a luz da minha própria consciência e busco a luz daquilo que eu tenho como a chama inicial do que eu chamei e trouxe aqui do Ein Sof, da gente poder, a partir desse sopro originário da criação, porque se nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou, nós guardamos a chave para sair desse labirinto. A chave reside em nós. Ela não reside em sistemas externos. Ela reside em nosso sistema interno. A grande questão é que a plena maioria de nós desconhece por completo haver um sistema interno.
Por quê? Porque a grande agenda do mundo é não olhe para dentro, olhe para fora. Há um outdoor muito mais importante do que a sua inflexão interna e a sua capacidade de pensar a sua própria realidade. Eu queria explorar isso um pouquinho mais. Por favor. Em relação a essa realidade interna e também retomando a tua fala sobre o sentimento, né? Eu tenho para mim que a base dessa grande transição está nessa dimensão, na dimensão do sentimento. Uhum. É claro, todo sentimento, toda emoção responde a modelos, Claro. responde a ideias. E é fato que a normalidade contemporânea, né? Essa normalidade que está adoecida na nossa perspectiva na ecopsicologia, ela tem como base alguns sentimentos, especialmente da ordem do desejo de sucesso, do desejo de afirmação, do desejo de riqueza, e são todos esses desejos e sentimentos têm um sentido, eles têm um certo sentido. Agora, são sentimentos de outra qualidade, de outra sutileza, quando você explora o que acontece com uma pessoa quando ela fica tempo suficiente, por exemplo, numa floresta, ou um surfista tempo suficiente pegando onda, ou um montanhista tempo suficiente em cima de uma montanha, que são exemplos de experiências de natureza profundas, isso é importante, porque nessas experiências vem um sentimento de pertencimento, de encantamento, um sentimento de vínculo, de admiração e existencialmente muito significativo, né? O sentimento é esse Fiat Lux, porque se não tiver o sentimento, ele não consegue penetrar. Exatamente. E assim, é um sentimento de, ao encontrar o mundo natural na sua exuberância, a gente encontra algo muito profundo dentro de nós. Dentro de nós. Então, a base da grande transição é uma mudança no nível de sentimento. Sair do sentimento de desejo pela riqueza, fama, poder, autoafirmação, né? Que nos leva a uma espécie de sociedade narcísica, né? Que é o tempo do selfie, essas coisas todas, para uma outra qualidade de sentimento que é, eu diria assim, que ela está mais próxima do núcleo da psique, do núcleo da alma, né? E que é esse sentimento realmente de um amor, Eu tenho certeza que um surfista, se estivesse aqui com a gente, ele ia dizer, cara, eu amo o mar, eu amo o mar. Um montanhista ia dizer, eu amo a montanha. Por que ama a montanha? Porque tem um encontro saudável entre ele e a montanha, e ele se reconhece na montanha. E descobre nele mesmo uma profundidade que ele não conhecia. Então, as experiências de natureza, elas têm um papel muito importante nessa grande transição. E tem uma mágica desse processo, né? Que é, o sujeito pode ser o mais urbano possível e o mais distanciado possível dessa realidade. Quando ele penetra um determinado ambiente natural e fica o tempo suficiente para que o eu seja diluído na imensidão da natureza, Sim. Imediatamente aquilo Brota. cria uma conexão. Aquilo brota. Brota. A gente chama isso em ecopsicologia de o inconsciente ecológico. A dimensão ecológica do inconsciente. Claro. Que é o que está na raiz da psique. Sim. Então a gente faz acesso. É um estado natural. Isso porque é nosso. É um estado natural. É a base da psique. Sim. Então um caminho para que a gente possa retomar é experimentar mais, promover mais momentos na natureza, em contato assim, com experiências que nos conectem com as florestas, com o mar, com os rios. É esse o caminho? Olha, essa é uma área importante da ecopsicologia. A gente chama de a fenomenologia da conexão. Uhum. Quer dizer, o que leva uma pessoa a ter uma experiência conectiva significativa, profunda? Existem alguns condicionantes para isso.
né? Uhum. É a área que a gente estuda. Agora, quando isso acontece, você pode dizer que abriu uma janela de saúde na alma da pessoa. Uhum. Porque quando ela acessa essa conexão profunda com a natureza, é exatamente isso que acontece. Ela acessa algo profundo da alma dela, né? E engraçado E que aí, o corpo tem uma dinâmica, ele busca isso para se autocurar. também tem isso. Tem isso. Uma área importante hoje é essa área de pesquisa sobre os efeitos da natureza na saúde. E essa área, na verdade, confirma o que a gente está falando agora. De pressão De arterial a tudo. de muitas maneiras diferentes, em vários sistemas orgânicos e psíquicos. Um contato aprofundado, mais longo com o mundo natural, restabelece a pessoa dentro do melhor dela própria, diminuindo a ansiedade, com mais sensibilidade. Tudo isso a natureza faz conosco. Então, você entende que quando nós construímos uma sociedade em que a natureza é apenas, como diz um autor da ecologia profunda, um grande galpão de suprimentos e ao mesmo tempo uma grande lata de lixo, se a natureza é vista desse jeito, nós adoecemos como seres. Ficamos longe de quem nós realmente somos, né? E esse é um elemento do adoecimento coletivo. Daí a importância de experiências significativas de natureza para refazer conceitos. Uhum. Refazer conceitos. Olhar para a natureza de novo. E reconcebê-la dentro dessa conexão profunda entre a alma humana e a alma da natureza, ou a E não psique e planeta. Não por acaso, a plena esmagadora maioria das experiências místicas ao longo da história humana, elas foram experiências que nos reconectaram no estado originário Sim. de conexão. Ou seja, eu perceber a imensidão da vida. Esse, a é o, profundidade sentimento, da esse é o vida. sentimento básico dos povos originários. Exato. Né? Dessa cosmovisão. E que bom que eles sentem isso, porque eles sentem por todos nós Exato. que não somos Que originários. não somos originários. Porque o que eles estão fazendo é sustentar uma dimensão da alma humana. E que a gente precisa aprender com eles a experimentar isso. Né? Porque quando você experimenta o mundo natural como um ente vivo e tão profundamente conectado com você, é muito difícil uma postura destrutiva e meramente exploratória. Você não vai em conseguir relação. fazer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque algo em você fica ferido quando você faz isso. E tem uma questão de uma identidade, né? O Faustino fala muito disso, que é a capacidade do peixe, a peixidade. O peixe tem uma identidade. Ele é peixe na água. O ser humano, ele não tem uma identidade, um locus. Ele acha que ele é o ser humano debaixo da terra, na lua, em cima da cidade, dentro de todos os lugares, no deserto. Mas ele, o peixe, ele só tem uma natureza: ser peixe. Se você pergunta para o ser humano o que ele quer ser, ele tem 1 milhão de personagens, e a narrativa do sistema, que é destruidora na perspectiva, que diz: olha, você, Sérgio, você pode ser o que você quiser. Você tem a liberdade, parece Asmodeus falando para a vítima, dizendo: olha, você pode ser o que você quiser, viu? Você é livre. Você não está sobre as regras do Criador. Eu estou te libertando. Você pode ter aqui o personagem que você quiser. Menos um único personagem que você deveria ter: a capacidade luminosa de iluminar o mundo. Isso, esse sistema pseudo-libertário não nos diz. É necessário que a gente observe isso, né? Muito bem, muito bem. A gente já avançou bastante no nosso tempo, infelizmente. Então a gente vai ter que encerrar a nossa conversa, mas agradeço Marco Aurélio Biribio Carvalho, psicólogo clínico e doutor em Você tem que desenvolvimento trazer sustentável pela o UNB. Marco Aurélio mais, para poder falar mais. O Marco Aurélio, eu te disse, Marco Aurélio é necessário. Eu concordo, Luiz. Marco Aurélio, então iremos te convidar outras vezes para outras oportunidades, mas muito obrigado aqui pelas contribuições hoje. Luiz Oliveira, filósofo, fundador e presidente do Instituto Espinhaço, e a todos vocês que acompanham o canal do Instituto Espinhaço no YouTube, também agradeço pela audiência e continue acompanhando. Amanhã temos mais um dia na 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, direto aqui do campus da UNB em Brasília.
Um abraço.